Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com a sua vida e um bom domingo para você também. Mais um dia, nós estamos na Escola Bíblica Dominical, na nossa sede, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 70, Alphaville. Você é muito bem-vindo para estar conosco nas nossas escolas bíblicas presenciais. Aliás, nós temos escolas bíblicas em todas as nossas congregações, tá bom? Fique à vontade para estar conosco. O tema de hoje, nós vamos falar brevemente aqui, tá bom? Nosso intuito é que você esteja presencial conosco para nós dialogarmos, a gente dividir conhecimento e crescermos junto na graça e no conhecimento do reino de Deus, ok? Qual que é a nossa lição de hoje, então? Nossa lição de hoje é confessando e abandonando o pecado, tá? Eu vou passar bem rápido na lição de hoje e vou dar, então, alguns tópicos que o nosso comentarista propôs para a gente estudar esse trimestre, tá? Nesta lição. O que acontece, então, com o pecado? Devemos confessar o pecado, confessar diante de Deus, diante dos homens. O que acontece quando confessamos ou quando não confessamos o pecado? Nosso textuário diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança a misericórdia. A gente sabe, muitas vezes, nós lembramos também que existe métodos, formas de confessar pecado dentro da instituição e da dominação. Hoje nós temos alguma administração, nós temos administração na igreja de que nós temos que ser discretos, né? Existem coisas que não dá para falar, para todo mundo saber, que tem coisas que a gente conversa com o pastor, mas que a igreja não pode ficar sabendo. A gente conversa com amigos, a gente fala com pessoas, mas tem coisa que a gente tem que falar só para Deus, não tem jeito, né? E se está falando de pecado, um dos exemplos que a nossa revista nos dá, ele vai falar sobre o pecado de três personagens, na verdade, né? Vamos falar de Adão e Eva, a lição nos propõe, e de Davi. A Bíblia fala que quando Adão e Eva pecam, quem vai falar com eles é o próprio Deus. E Deus já sabia que eles tinham pecado, porém, Deus quer que eles falem. Deus quer ouvir da boca de Adão e Eva: o que vocês fizeram, meus filhos? E aí eles falam: a gente comeu da árvore ali, do fruto da árvore, que a gente não deveria ter comido, né? E aí Deus dá sentença para esses dois: você vai sair do jardim. O combinado era esse, se pecou. E daí então o pecado entra na humanidade, a gente sabe. E aí o ser humano vem fazendo vários tipos de ações que levam a pessoa a estar longe de Deus. Mas então, como é que a gente define então essa confissão de pecado nos dias de hoje? Porque quando a gente fala confissão, parece algo muito forte. Além de a gente lembra um pouco da Igreja Católica, por exemplo, que existe a confissão, né, para o padre. A gente lembra de algum período da história, né, onde as pessoas eram obrigadas a falar aquilo que tinham cometido e às vezes era condenada pelo povo, né? E a gente lembra da história, né? A gente que estuda um pouquinho, que lê um pouquinho, vai lembrando um pouco da história. Mas quando você vê a história de Davi, por exemplo, você percebe que Davi, quando ele peca, ele não fala nada, ele fica quieto. Aí Deus manda o profeta ir lá e falar com Davi: Davi, você pecou, meu filho. E aí, como é que a gente faz? Davi, ele cai na real, porque para ele, na posição que ele estava numa posição confortável, que talvez aquilo para ele não fizesse tanto efeito. Imagina, eu sou rei, eu posso todas as coisas, eu posso fazer o que eu quiser e tá tudo certo, né? Para o rei é desculpável fazer o que eu fiz. Mas a gente percebe que diante de Deus não estava tudo bem, não estava tudo ok. Não era a postura, a posição de Davi que dizia o que ele podia ou não podia fazer. Não estava liberado o pecado. Mesmo ele sendo rei, não estava liberado aquele tipo de pecado. Isso vale pra gente também, né? Às vezes a gente está em alguma posição que fala: na minha posição me dá liberdade para fazer tal coisa, para cometer alguns delícias, está tudo certo. Mas a gente sabe que a Bíblia não dá nenhuma credencial, não dá nenhuma abertura para nenhum tipo, nenhuma posição, nenhuma pessoa, nenhum líder: por causa da sua posição, você pode pecar, você pode fazer tal coisa. Então, de acordo com Davi, você vai ver que não é assim que funciona. Todo mundo tem responsabilidade diante de Deus referente a qualquer pecado que tenha cometido, ok? Então, Deus, ele cobra de Davi. Só que Davi, ao invés de ele fazer qualquer outra coisa, talvez se entristeceu, talvez dele entrar em depressão, o que Davi fez? Corre até a presença de Deus, até o templo, e fala: Deus, eu preciso da tua presença. Ele confessa diante de Deus os seus pecados. Por quê? Porque se ele confessasse diante do povo: povo, eu estou aqui, eu quero confessar meu pecado, eu fiz isso,
Provavelmente Davi seria apedrejado, haveria uma revolta entre o povo. Então Davi foi direto para quem? Para Deus, porque era o único que poderia resolver seu problema. Então Davi ele peca, Davi ele confessa seu pecado e Deus perdoa Davi. Logo você vai ver depois que Davi peca ainda, Deus fala que Davi é o homem segundo o seu coração. Porém as consequências de Davi, as consequências do pecado de Davi, elas acompanharam a vida de Davi. Tanto que as consequências também do pecado de Adão e Eva o acompanharam. E a Bíblia, ela chama a gente para um caminho de cura e restauração. O que é isso? Quando a gente confessa para Deus os nossos pecados, e aqui eu vou frisar bem que os nossos pecados devem ser confessados diante de Deus. A primeira confissão que a gente faz diante de Deus, referente aos nossos pecados, é quando a gente se converte. Quando a gente fala assim, eu quero o Senhor Jesus que Ele seja o dono da minha vida, que Ele seja o Senhor da minha vida. A gente, normalmente aqui na igreja, quando as pessoas querem ser cristãs, ou em casa, ou na rua, quando é evangelizado, o que geralmente aquele que está evangelizando fala? Se você quer Deus na sua vida, levanta a mão. Fala aí no seu coração, Jesus, eu te aceito, eu me arrependo dos meus pecados. Essa é a primeira confissão que a gente faz. A gente confessa para Deus que todos os nossos pecados, nós não queríamos fazer, nós não gostávamos de fazer, mas Deus, nós estamos confessando diante de Deus, e Deus nos perdoa e nos aceita. Nós não detalhamos o nosso pecado. Deus, eu me arrependo pelo pecado de roubo, pelo pecado da mentira, pelo pecado de adultério, pelo pecado de traição. Não, a gente fala, Deus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Ponto. Me arrependi diante de Deus. Até porque, gente, os detalhes é complicado. Se eu for me confessar para um irmão, para uma irmã, meus pecados, eu posso escandalizar. Às vezes a igreja não tem maturidade para isso, né? Existem pecados que eu preciso dizer. Tem algumas coisas que a gente faz que pode escandalizar a igreja, né? E geralmente a gente precisa pedir perdão para a igreja, né? Mas tem pecado que é eu e Deus, né? Eu vou pedir perdão, às vezes eu maltratei, né? Um parente, um amigo. Então é eu, Deus e esse amigo. Então eu vou falar com Deus, vou pedir perdão para esse amigo, vou pedir perdão para o cônjuge, vou falar com o filho, enfim. É sempre eu e a pessoa ao qual essa pessoa foi o alvo talvez desse meu pecado, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, porque nem todo mundo pode saber das nossas falhas. O diabo tá aí para ouvir, entende? Então a gente tem que falar para quem de direito, para quem pode fazer diferença na minha vida. E a primeira pessoa que eu devo confessar os meus pecados é para Deus. Agora, se eu tiver que pedir perdão para alguém devido às minhas falhas, aí eu e essa pessoa. Aí tá certo, você vai falar com essa pessoa. Caso contrário, é você e Deus, ponto final. Ok? A confissão do pecado, então, ela traz cura para a nossa vida, porque eu falo, Deus, eu pequei, eu não quero fazer mais isso. É o que Davi fez. Eu não estou a fim de fazer isso mais não. Porque aí eu confesso para Deus meus pecados, eu digo para Ele que eu não quero fazer mais e não faço. Agora, quando há reincidência, quando eu peço perdão, eu peco de novo. Ou vou pedir perdão, mas depois eu faço de novo que Deus vai me perdoar de novo. Aí não houve arrependimento, logo não há perdão. Só há perdão se há arrependimento daquilo que eu fiz, aquilo que eu pequei. E quando arrependimento eu não tenho mais vontade, eu não quero mais fazer de novo, que foi o caso de Davi. Tá? E quando a gente faz isso, a nossa alma é curada. Os grandes males, então, de hoje, são mágoas guardadas no coração devido a pecados não confessados diante de Deus. E quando eu falo pecados, não é no sentido de... pecados que às vezes outras pessoas fizeram contra nós também. A gente guardou mágoa no coração, porque guardar mágoa no coração também é ruim. Também traz sujeira no coração. Também faz mal para a alma, faz mal para o espírito. E a Bíblia fala que a gente não deve guardar essas coisas no coração. Então eu confesso diante de Deus os meus pecados. Confesso diante de Deus as minhas tristezas também. Eu coloco diante de Deus e o Senhor vai restaurando o meu coração. Mas o que é mais importante a gente frisar hoje? Nossos pecados, eles têm que nós temos que confessar diante de Deus. Quando confessamos diante do homem, nós fazemos no termo geral. Senhor, eu me arrependo de todos os meus pecados. Mas quando eu vou detalhar, eu confesso diante de Deus. Amém? Sejamos sábios, cresçamos na graça e no conhecimento, entendemos que Deus conhece o nosso coração, Deus sabe
Quando pecamos, talvez a gente pense, mas nem precisaria, porque ele já sabe que eu pequei. Mas quando nós falamos para Deus, nós estamos dizendo para Deus o seguinte: ó Deus, eu estou arrependido, eu não quero fazer isso de novo. Lembrando que isso vale também para quem é cristão, para quem tem Deus como Senhor da sua vida. A confissão de pecados diante de Deus, ela cura a alma e traz saúde para a nossa vida, amém? Que Deus abençoe a sua vida. Domingo, hoje à noite, nós estaremos aqui. Próximo domingo nós estaremos aqui de novo. Você é nosso convidado. Esteja conosco. Deus abençoe. Um bom domingo a todos.